Fala, gente querida, gente abençoada aqui do nosso canal no YouTube. A paz do Senhor Jesus. Estamos em mais um devocional da palavra de Deus. E hoje a palavra do Senhor está no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2, versículo 21. Visitou, pois, o Senhor a Ana e concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Eu quero frisar essa parte aqui com vocês. E o jovem Samuel crescia na presença do Senhor. E nesse devocional nós vamos falar do crescimento profético, crescimento ministerial. O capítulo 2 e o versículo 1 do profeta Samuel está tratando do seu crescimento. Aqui vai dizer que visitou, pois, o Senhor a Ana e concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Esse verbo crescia no hebraico é gabal, que fala de tornar-se grande, poderoso, realizar coisas grandes. E isso é interessante, meus amados irmãos, que mostra que Samuel, ele cresceu primeiramente diante de Deus. Ele cresceu primeiramente diante do Senhor. Tudo que Samuel realizou como profeta, como sacerdote, como juiz, veio de Deus, porque primeiramente ele cresce diante da presença do Senhor. Isso é interessante aprendermos nesse devocional, que o nosso ministério, a nossa chamada profética, a nossa chamada sacerdotal, a nossa chamada para servir diante de Deus, nós temos que crescer primeiramente diante de Deus. Nós temos que ter o auxílio divino nas nossas vidas. Nós temos que ter a ajuda de Deus para conosco. E quando a palavra fala que ele crescia diante do Senhor, ele estava crescendo primeiramente diante de Deus. E quando nós crescemos diante de Deus, isso é importante para a nossa vida, porque quando um profeta, um sacerdote, alguém chamado por Deus, ele cresce diante do Senhor, ele vai excluindo todo orgulho, ele vai excluindo toda soberba. Nós estamos vivendo hoje um tempo complicado, onde muitos que se dizem ser profeta, onde muitos que se dizem ser sacerdotes, chamados por Deus, mas que ainda têm orgulho, ainda têm a autossuficiência, muitos que pensam que as coisas acontecem porque ele está fazendo, está acontecendo. Não. Aqui nós estamos diante de um texto que nos ensina que temos que crescer diante de Deus. E tudo acontece porque Deus está nos instruindo. E para concluir esse devocional a respeito do crescimento profético, eu quero ler com vocês primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 10, que Paulo nos escreve: mas pela graça de Deus sou o que sou. A sua graça para comigo não foi vã,
Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está em mim. Olha esse símbolo de humildade, de modéstia do apóstolo Paulo, nos ensinando que tudo que temos, tudo que somos, até no nosso trabalho, não é por causa da gente, não é mérito nosso, mas é mérito de Deus, da graça de Deus que está na nossa vida. Aqui Paulo nos ensina que a palavra suficiência, ela é uma palavra grega, riknotes, que fala de habilidade ou capacidade para fazer algo. Uma prova clara que Paulo era conhecedor, que tudo vinha de Deus. Ele diz que só era alguma coisa pela graça de Deus e que seu trabalho também era ação da graça de Deus. Então aqui, meus irmãos, com base na palavra de Deus, em 1 Samuel capítulo 2, versículo 21, a carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 10, nós aprendemos que o crescimento profético, ele vem de Deus. O crescimento espiritual, ele vem de Deus. E primeiramente, cresçamos na presença do Senhor Jesus. E o mais Deus vai fazer na nossa vida. Amém? Que você possa ficar com essa palavra, com esse ensinamento, e que o nome do Senhor continua sendo glorificado através da tua vida. Até o próximo devocional, se assim o Senhor nos permitir. Amém? Deus te abençoe.